existe um seleto grupo de empresas que conseguem crescer seus dividendos por no mínimo 50 anos de forma consecutiva. E dentro desse seleto grupo existem alguns intrusos. E um desses intrusos é o FRT, o Federal Real Investment Trust. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse REIT que conseguiu crescer seus dividendos por mais de 50 anos. Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando sobre o FRT. Mas antes da gente se aprofundar nesse estudo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e a gente aumentar a nossa comunidade e virar a chave de mais pessoas. E também não se esquece de entrar lá no grupo do Telegram, onde a gente está conversando todos os dias, mais de 100 pessoas para te ajudar a tirar suas dúvidas e você começar a desenvolver uma certa renda passiva em dólar também. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. O FRT, o Federal Real Investment Trust, ele é um REIT. A gente tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre as principais características dos REITs, mas seu principal foco é na propriedade, na operação e no redesenvolvimento de imóveis com foco no varejo de alta qualidade nos Estados Unidos. Ele possui 8 pontos bem estratégicos nos Estados Unidos, onde ele distribui as suas 104 propriedades. Seriam esses 8 pontos principais: Boston, Nova York, Filadélfia, Washington DC, Miami, Chicago, Los Angeles e Vale do Silício. Em 2019, ele teve uma porcentagem de ocupação de 94%, o que é um número extremamente relevante, já que dentre suas 104 propriedades passaram quase todo o tempo bem ocupadas durante o ano de 2019. Isso a gente vê na sua receita, que foi bem impactada, tendo uma crescente proporcional aos outros anos também. Como eu já citei, o foco do FRT são em propriedades de alta qualidade. Então, ele basicamente tem que escolher sua demografia muito bem, escolher o bairro que ele vai ficar localizado, os estados e as cidades. Então, aqui eu trouxe um gráfico da renda familiar nas 3 milhas, no raio de 3 milhas das suas propriedades. E a gente tem no eixo X quantidade de casas por milha quadrada. E a gente vê aqui o desenvolvimento do Federal Realty frente aos seus principais concorrentes. Ele dá uma lavada, ou seja, ele possui alta renda próximo dos seus imóveis e também uma alta concentração de imóveis, o que é extremamente bom, já que, como seu foco é no varejo, ele precisa de um certo fluxo de pessoas. E a tendência é que as pessoas de alta renda consumam mais e a grande concentração populacional também vai fazer com que o movimento seja cada vez maior nas suas propriedades. O que a gente precisa ficar bastante atento quando a gente vai analisar REITs é na sua diversificação. E aqui a gente consegue enxergar a grande diversificação que o Federal Realty ele tem, principalmente nas suas categorias. A gente vê uma grande diversificação, desde a parte residencial, foco também em escritórios, saúde. Então ele tem uma grande diversificação e acaba sendo não tão dependente de um único setor. Então, se provavelmente em um ano a parte residencial passa por uma crise, ele tem outros segmentos que compensam essa grande crise. Então, a grande diversificação aqui é realmente crucial. Mas o que vale a pena a gente levar em consideração aqui é a sua diversificação por inquilino. Nenhum inquilino tem mais de 2,6% da área bruta comercial. Então a gente vê que os top 25 inquilinos eles têm cerca de 27%, enquanto os outros 73% são de outros inquilinos individuais. Esses top 25 a gente tem The Home Depot, Ross, Gap, entre outras empresas gigantes. E aqui a gente consegue enxergar também que ele tem cerca de 3 mil inquilinos no total, distribuído entre suas 104 propriedades. Então, diversificação não é um grande problema para o Federal Realty. O que a gente precisa ficar atento agora também é na questão operacional. Será que o Federal Realty ele também é eficiente operacionalmente tanto quanto ele é na sua distribuição de dividendos? Então, eu estou trazendo para vocês aqui algumas informações. O Funds from Operation, que é o FFO, existem diversas formas de você calcular ele. Você pode até encontrar em um site um número, em outro site você encontrar outro, porque ele não é um valor tabelado, mas o valor encontrado pela empresa teve uma crescente nos últimos 10 anos
bem expressiva. Aqui a gente vê o Funds from Operation per share, que seria por ação. Por quê? Se a gente for entender que os REITs, eles fazem um processo oposto das ações, onde os REITs, eles emitem mais ações para captar dinheiro de forma mais barata, a não ser captação de dívidas em si. Então, ao invés de fazer como as ações que vão recomprando as ações e cancelando elas, diminuindo e concentrando mais seus acionistas, os REITs eles fazem ao contrário, eles vão diluindo seus acionistas para não tomar dívidas tão caras. E mesmo a gente dividindo pelo aumento dos números de ações, a gente vê que ele tem um CAGR, que é o Compound Annual Growth Rate, que é a forma de crescimento composto, de 6% desde 2010. A gente também vê que o seu lucro operacional, o seu Property Operating Income, ele também teve uma crescente bem expressiva nos seus últimos 10 anos, crescendo de forma bem interessante e não tendo um ano, vamos dizer, menor do que o anterior. Então, desde 2010, a gente tem dados aí que veio crescendo de forma consecutiva também. E seus dividendos a gente nem precisa falar nada. Como eu já citei no começo, ele é um Dividend King. Então, cresce seus dividendos de forma consecutiva por mais de 50 anos. Em 2019, ele completou 52 anos de forma consecutiva na distribuição crescente de dividendos. Então, a gente vê que o Federal Realty ele tem ótimas informações, tem uma estrutura bem sólida e crescente. Então, é um REIT que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais nos estudos e entender cada vez mais como pretende crescer, como é o management dele, e é isso que a gente vai estar entendendo a partir de agora. Agora eu trouxe para vocês um gráfico da comparação do Funds from Operation, que é o mais próximo que a gente consegue chegar na geração de caixa de um REIT, já que a gente acaba descontando depreciação, amortização. Então aqui a gente vê o Federal Realty comparado com seus principais players desde 2005. Enquanto grande parte se tornou negativo, ele teve uma crescente de cerca de 112,1% desde 2005. Então, apesar de estar em um setor considerado não tão fácil, ele, por meio da sua gestão muito bem eficiente, ele consegue ter um grande papel, desempenhando muito melhor do que seus grandes concorrentes. Aqui é algo importante a gente observar também, que até próximo da crise do subprime, próximo de 2007, 2008, eles tinham uma performance bem parecida e tinha alguns que performaram melhor do que o Federal Realty, mas parece que seus concorrentes não conseguiram sair da crise tão bem quanto o Federal Realty conseguiu. Uma coisa que chama bastante atenção também é que o FRT ele é um dos únicos REITs que tem nota A no rating desde o Standard Poor's e também no Moody's. Isso quer dizer que basicamente ele consegue captar dívidas mais baratas, porque os bancos entendem que ele possui o menor risco, já que essas casas de rating, eles avaliam o balanço de uma empresa e dessa forma eles dão nota proporcional ao risco de calote. E quanto maior a nota, mais próximo de AAA, que eles chamam, que é o AAA, menores são os custos das dívidas, já que os bancos entendem que o risco de calote é bem pequeno. Então, existem apenas 6 REITs nos Estados Unidos que eles têm essa nota e o Federal Realty está entre eles. Agora vamos falar um pouquinho dos indicadores do Federal Realty. O Federal Realty ele tem uma dívida líquida por EBITDA de cerca de 5,5 vezes, o que a gente pode considerar alto se a gente estiver estudando baseado no que a gente conhece no Brasil e também em estoques, mas para REITs isso é extremamente confortável, já que os REITs eles têm uma distribuição de cerca de 90% do seu lucro tributável. Então eles têm que captar muitas dívidas para conseguirem fazer novas propriedades, um redesenvolvimento e fazer algumas adaptações e manutenção dentro dos seus imóveis. Então, ponto positivo na parte da dívida, ele tem um payout sobre o Funds from Operation de cerca de 65%. O que isso quer dizer? Que ele paga do que ele gera, baseado no seu Funds from Operation, cerca de 65%. Então ele ainda consegue reter alguma coisa daquilo que ele gera, cerca de 45%, o que é extremamente positivo, já que ele precisa dessa captação para gerar caixa e fazer novas aquisições, para fazer manutenção. Ele não necessita
tanto de captação de dívidas e alavancagem cada vez maiores. Ele tem um earnings per share crescente, um funds from operation crescente, melhor, ele tem uma margem líquida crescente também. Se a gente for tirar a base desde 2009, 2010, que beirava seus 29%, em 2019 ele conseguiu bater uma margem líquida de 43%, o que é extremamente bom e é isso que a gente está buscando. No fim das contas, margem líquida é uma coisa positiva para a gente fazer uma comparação entre empresas do mesmo setor. Agora que a gente já entendeu mais do business, a gente também já entendeu um pouco das suas vantagens competitivas, agora a gente vai enxergar um pouquinho do management. Seu time executivo, ele tem mais de 18 anos na casa e por isso a gente vê que esses executivos eles tiveram um grande peso no crescimento do Federal Realty nos seus últimos 18 anos. O que isso quer dizer que eles passaram por duas grandes crises, agora estão passando por mais uma. E a tendência é que quanto mais experiente e consolidado é esse time, mais fácil ele vai passar pelas próximas crises. Já que, em tese, ele está se tornando cada vez mais antifrágil. Por quê? A partir do momento que você passa a primeira crise e sobrevive, você está mais forte. Você passa pela segunda e sobrevive, você acaba ficando mais forte ainda. E agora a gente vai ver como eles vão se reinventar durante essa pandemia que a gente está vivendo, já que a gente vê que o fluxo, a tendência é ser cada vez menor, pelo menos nesses períodos de pandemia, até a gente encontrar uma vacina, um controle. Mas o Federal Realty tem um time de executivos muito bem organizado e com uma ampla experiência no ramo. Então, ponto positivo também na parte do management. Agora a gente chega na nossa última etapa, que seria a parte do valuation. Será realmente que o Federal Realty está barato? Mas isso eu vou deixar para o pessoal lá do Telegram. Então, eu vou estar enviando lá a parte do valuation que eu fiz exclusivamente para o meu grupo no Telegram. Então, se você quer ficar sabendo, primeiro link aqui na descrição. O que vocês acharam dessa empresa? Você investiria nela? Você acha que eles vão conseguir sair bem dessa pandemia? Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Então, até a próxima. Valeu!